Bom, olá pessoal. Então nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre como importar dados, tá, de arquivos locais para dentro do R, tá? Então vamos tentar ver vamos chamar assim um big picture, tá? Vamos tentar ver assim a parte maior do nosso caminho. Aqui, pessoal, o que eu vou falar imagine um script de pesquisa, tá? Então, o primeiro passo dessa pesquisa vai ser você importar esses dados, tá? Dentro do R, para depois manipular esses dados, ok? Então, esses dados eles vão ter que sair de algum lugar. Então, a maneira mais comum desses dados serem importados é através de arquivos locais. Então, pensem, né, por exemplo, em finanças e economia, a gente usa muito esses arquivos do Excel. Então imagine que você tem uma tabela no Excel, né? Vamos dizer que você tem lá preços de alguma ação, alguma coisa assim, e você quer lançar essas informações lá no workspace do R, tá? Como é que você pode fazer isso? Uma das maneiras é você digitar, né? Digitar lá os dados, né? Criar vetores copiando os dados, mas obviamente que essa é uma maneira muito repetitiva e chata, né? Ninguém faz assim. Então, como é que a gente faz? A gente pede para o R olhar para o arquivo que a gente tem os dados e ler aqueles arquivos, tá? Isso é exatamente o que nós vamos fazer hoje. Então, o que nós vamos olhar aqui? Nós vamos olhar arquivos CSV, arquivos Excel, arquivos RDS e RData, que é o formato nativo dentro do R, e também arquivos FST, tá? Que é um formato bem interessante para quem está trabalhando com dados de grande volume, certo? Então, antes de eu entrar exatamente nesses passos do arquivo, tá? Eu só preciso explicar uma pequena parte que vai ser a forma como os dados entram no R, tá? Então, na grande maioria das situações, esses dados dos arquivos, desculpa a minha voz, tá, pessoal? Eu tô com um pequeno probleminha na garganta aqui nos últimos dias. Então, esses dados, eles vão entrar no formato de um data frame, tá? O que é um data frame? É nada mais do que uma tabela no R, certo? Então hoje eu vou fazer um tutorial bem simples da DataFrame e eu espero que num próximo vídeo, tá, eu possa falar um pouco mais sobre esse objeto, certo? Mas o que você precisa saber nesse momento? É bem simples, ó. Vamos criar um DataFrame, data.frame, então esse é o comando. Eu vou criar duas colunas aqui, x igual a 1 e 10 e y igual a 11 até 21, certo? Eu vou rodar usando Ctrl Enter. Opa, deu um erro aqui, claro, né? Porque eu tô com vai 11 até o 20. Perfeito, pessoal. O comando que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, strdf.t. Tá? O que ele faz? Ele vai me dar qual que é a, a estrutura textual do objeto. Tá? Então, observe aqui, ó, esse é um data frame, eu tenho 10 observações e tenho duas variáveis. Por que isso é importante, pessoal? Porque o primeiro passo depois da importação é a gente checar, tá, se os dados estão corretos. Outra maneira de olhar também esse data frame, tá, é usar a função do dplyr. Então tem uma função chamada glimpse, pessoal, que faz exatamente a mesma coisa, tá? Só que ela é mais completa, tá? Eu realmente prefiro usar a glimpse do que usar o str, ok? Então a partir de agora eu vou sempre usar essa glimpse aqui para conhecer os dados depois da nossa importação, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos para o arquivo CSV. Tá? O que é um arquivo CSV? Esse nada mais é do que um arquivo de texto, tá? Então você pode abrir em qualquer software. Então se você abrir simplesmente um texto organizado, onde a gente tem uma organização por linhas e colunas. Então o CSV, pessoal, é nada mais do que uma representação textual de uma tabela, tá? Num formato bidimensional, né? Que você tem um separador de coluna, certo? E você tem um separador de linha nos dados também. Então, como um exemplo de arquivo CSV, eu achei essa página aqui, ó, digitei no Google lá, exemplo CSV, e eles têm esse arquivo aqui, ó, Real Estate Transactions, tá? Eu vou baixar ele, e nós vamos abrir para ver o que tem lá dentro. Então, nesse caso, ele abriu, vamos ver? Então, perfeito, pessoal, aqui estão os dados, tá? Como é que geralmente é organizado? Ó, ele tem lá em cima o nome das colunas, depois aqui embaixo cada uma das linhas, tá? Observe que eu abri direto no LibreOffice, certo? Mas a gente poderia abrir ele também, vamos lá para Downloads. Aqui, ó, a gente pode abrir ele, Open with, a gente pode abrir com o Notepad, tá? Para ver, aqui, ó, pronto.
Ah, desculpe, eu peguei o arquivo errado, tá? Então a gente pode abrir o arquivo com o Notepad. Então vamos aqui, Open with, e vamos Notepad. Então tá aqui, ó, pessoal, observem, olha só, tá uma confusão isso aqui, ó, mas eu lhe garanto, pessoal, esse arquivo parece organizado, mas ele é extremamente organizado, tá? O que não tá mostrando aqui é que tem uma queda, uma quebra de linhas aqui, certo? Então, o LibreOffice identificou essa quebra de linhas, mas o R não. Então vamos lá, pessoal, vamos pegar esses dados aqui, eu vou colocar lá no meu desktop, onde eu estou trabalhando, tá? Esse aqui não precisa mais, não, deixa lá. Eu estou usando o meu desktop, onde eu estou trabalhando, e agora eu vou carregar esses dados. Então, eu vou dizer onde é que está meu arquivo. Nesse caso, tá? Antes disso, pessoal, lembrem, né? A primeira coisa no script é a gente mudar o diretório e também, né, limpar o workspace. Então, list equals ls. Vou mudar o meu diretório para onde estiver esse script. Então, dirname, rstudio, studio API. Aqui eu uso essa função que está aqui embaixo. Get active document contexts e eu quero o elemento path. Aqui eu digito set wd .t. Vamos rodar, impor, perfeito. Fez o exemplo, ok. Agora sim, pessoal, agora eu estou no meu desktop, tá? E eu vou pegar esses dados CSV que estão aqui. Então, my.file, perfeito. E para ler um arquivo Excel, CSV, pessoal, a maneira nativa do R, tá? É a função, vamos colocar em def, reads.csv, tá? Eu não gosto da função, eu não uso ela, mas eu vou mostrar o primeiro caso com ela, depois eu mostro a melhor maneira de fazer isso aqui. Então, file igual my.file. Vamos ver se ele roda assim. Perfeito, pessoal. Olha só, ele já carregou. Tá aqui, ó, os nossos dados estão carregados. Então, a gente tem uma tabela com 985 observações, 12 colunas. Vamos dar um glimpse nela. Até melhor, pessoal. Vamos carregar o dplyr lá em cima. E aqui até fica um negócio mais organizado. Então, library, dplyr. Carreguei. Beleza, tá aqui, ó. Agora eu tenho, então, esses dados do formato que eu queria. Então, notem, pessoal, que quando ele fez a importação, ele automaticamente definiu quais são as classes das colunas, tá? Então, o fator aqui, fator, integer, fator, integer, depois double e double, tá? Double é nada mais que numérico, certo? Então, tudo funcionou direitinho. Outra coisa que a gente pode fazer, tá? A gente pode definir qual que vai ser a classe dos dados. Então, eu poderia colocar aqui, olha, eu quero que seja tudo carregado como caractere, tá? Então, eu digito caractere. Ver se vai funcionar. Beleza, ó, tô vendo que agora importou tudo como caractere. Então, se eu quisesse outro, né, ou se eu quisesse um diferente para cada coluna, eu poderia ir adicionando aqui, ó. Então, eu vou colocando caractere, double e assim por diante, certo? Então, usando esse argumento callclasses, tá, você força o R a usar algum tipo de classe, tá, para cada coluna dos dados que você está importando, certo? Então, eu vou tirar isso aqui, vou colocar aqui. E agora, pessoal, eu vou mostrar uma maneira mais inteligente de fazer essa importação, que é usando o pacote readr, tá? Então, vou carregar ele aqui. E aqui, pessoal, o nome da função é readcsv. Eu vou dizer myFile igual my.file. E eu vou chamar essa função pela primeira vez. Olha só, pessoal. Então, uma diferença aqui é que quando eu chamo a função, olha só, ele diz essa mensagem, ó. Parsed with column specification. Então, ele diz quais são as classes que ele usou para fazer essa importação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto aqui e eu vou criar um outro argumento, my.calls, como sendo a saída daquele texto. Perfeito? E agora eu coloco o call types como sendo my.calls.
Entenderam? Então, eu peguei essa mensagem aqui, que vai me dizer claramente qual que é a classe, né, das colunas, eu uso ela e faço importação. Agora, no momento que eu fiz isso, ele não mostra mais aquela mensagem. Vamos dar um glimpse. Perfeito, pessoal. Agora sim eu estou com os meus dados importados. O que eu vou chamar a atenção? O readr, esse aqui, essa função, ele é mais flexível, tá? Então, o que eu gosto dela é que ela traz os dados como caracteres. Então, por exemplo, Sacramento, aqui tem o endereço também. Isso aqui não é exatamente um fator, tá? Se você fosse analisar, isso aqui faz mais sentido ser texto, né? Então, o readr já traz isso automaticamente. Além disso, pessoal, uma coisa que eu não vou mostrar, mas que eu te garanto é que o read underline CSV, essa função aqui é muito mais rápido, tá? Do que a função nativa do R, que é a função read.csv, certo? Então, perfeito, os dados estão aqui, tá? Eu tenho um glimpse, eu posso depois disso fazer o que eu bem entender. O que eu vou chamar atenção aqui no CSV, pessoal? Nesse caso, é um arquivo CSV bem formatadinho, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, se eu consigo abrir. Eu vou abrir ele de novo no Notepad. Olha só, uma coisa que tem que sempre olhar quando você abre um CSV é qual que é o que quebra as colunas. Então, nesse caso, é simplesmente vírgula. Por que isso é importante, pessoal? Porque imagine um caso que você tem um dado brasileiro, tá? Então, a vírgula, e tem dados numéricos, né? Dados que foram retirados de algum tipo de órgão no Brasil. Então, a vírgula, geralmente, ela vai definir decimal, não vai definir a coluna. Então, isso vai dar uma confusão aí no código. Outra coisa que tem que olhar também, como é que ele definiu a quebra de linha. Então, nesse caso, pessoal, aqui, ó, não dá para ver direitinho, mas ele usou um símbolo específico aqui, ó, para quebrar essas linhas, tá? Para fazer esse formato bidimensional. Então, toda vez que você tiver um novo arquivo CSV, pessoal, sempre abra ele e veja se está tudo mais ou menos como esperado. Então, o esperado é colunas, né, separadas por vírgula ou ponto e vírgula, tá? Então, tem uma outra função do readr que também faz para ponto e vírgula. E as linhas geralmente tem um barra N, tá? Que é a quebra de linha, tá? Que nesse caso não está aparecendo aqui. Perfeito? Então, opa, deixa eu puxar esse subtítulo aqui. Então, isso aqui foi arquivos locais. Uma coisa que eu gosto também é que você pode baixar arquivo, acessar arquivo CSV da própria internet, tá? Então, botar my.online.file. E aqui eu tenho um endereço na internet que eu vou usar como exemplo, ó. Na onde eu baixei meus dados, vamos pegar esse aqui, ó, vamos ver, esse aqui, ó. Então eu vou pegar o endereço do link e vou dizer como sendo o endereço do arquivo. E aqui é a mesma coisa, eu vou dar um df, vou read underline csv e vou dar o próprio endereço. Então, notem, pessoal, ele baixa o arquivo, tá? E ele vai carregar exatamente o mesmo arquivo. Então a gente pode inclusive dar um glimpse aqui e ia ter exatamente a mesma coisa. Então, qual que é bacana disso aqui, pessoal? Quando você baixa da internet, esse arquivo, o acesso aos dados, tá, ele fica mais dinâmico, tá? Então imagina que a cada dia uma planilha, né, atualizada dentro de um site qualquer. Então, toda vez que você rodar o seu código, ele vai automaticamente atualizar os dados mais recentes, tá? Então, esse é um formato de trabalho que eu sempre priorizo, tá? Se você tiver a oportunidade de pegar dados de algum site, de ficar atualizando ele de uma forma dinâmica, essa é a melhor forma de trabalhar, sem dúvida, ok? Bom, próximo passo é exportação. Aqui é muito fácil, é só digitar write, e aqui eu vou usar o readr de novo, CSV. Nós vamos dizer o que nós queremos exportar, então df, e eu vou dizer o endereço do arquivo, tá? Nesse caso, eu vou mandar, vou dizer assim, exemplo, sample exporting csv.csv. E aqui, beleza, pessoal. Agora, se eu for no meu desktop, tá lá, ó. Eu estou com o meu arquivo aqui, que é esse arquivo aqui que eu acabei de exportar. Tá? Eu vou abrir ele só para confirmar que está tudo certinho. Tá aqui, ó, tá? Os dados estão aqui, eu não vou abrir ele exatamente no LibreOffice, tá? Eu vou deixar, mas notem que é exatamente meus dados anteriores, ok? Bom, vamos para arquivos Excel. Então, pessoal, arquivos Excel, tá? Funciona da mesma forma. Então, nós vamos dizer aqui o endereço do nosso arquivo Excel. Então, eu tenho um baixado aqui, ó, é samplesalesdata.xlsx. Vamos abrir esse arquivo para ver o que tem lá.
Então tá aqui, ó. Então eu tenho no Excel postcodes, sales name, year e value, tá? Então tá tudo mais ou menos colocadinho. Notem que não tem nenhuma aba aqui, tá? Então só tem uma aba nesse arquivo Excel. Então vamos fechar ele. E agora vamos carregar o pacote para ler esse, tá? Então, um pacote que eu uso, tá? Que eu gosto, que é o XLSX, você precisa do Java, tá? Para usar ele, tá? Então, vamos botar um df aqui, e é reads.xlsx, tá? E eu vou simplesmente dizer o nome do arquivo, que vai ser my.f, e vou dizer qual que vai ser o index, tá? O index da aba. Então, nesse caso, só tem uma, tá? Então, eu poderia, inclusive, usar o nome. Deixa eu pegar o nome de novo aqui, porque eu não lembro de cabeça. Acho que é Sheet 1. É, Sheet 1. Então, o Ctrl C, posso fechar, e eu coloco aqui o nome dessa aba. Então, eu vou carregar, e beleza, pessoal. Opa, ele não achou o my.f. Vamos de novo. Vamos dar um glimpse. Aí, ó, perfeito. Os dados agora estão carregados dentro do nosso código, certo? Outra maneira de carregar os dados do Excel é usar esse pacote aqui, ó, é reads.xl. Qual que é a diferença, tá? Aqui a grande questão é rapidez de acesso, tá? O read.xl é muito mais rápido que o XLSX. Inclusive, o read.xl não tem nenhum tipo de dependência do Java, tá? Então, vamos carregar ele. Vamos ver, é reads, underline Excel, tem que dizer o endereço e, opa, e o sheet, a sheet 1. E aqui foi. Olha, mas observe a diferença, ó, pessoal. Eu vou dar o enter aqui no primeiro, olha, ficou, e aí leu. E olha, a gente tem poucos dados, tá? Tem 390 observações aqui, 5 colunas. Isso aqui não é nada, isso aqui é um sopro pro R, tá? Não é nada mesmo. Olha esse aqui, ele vai muito mais rápido, tá? Então, a dica aqui, pessoal, se vocês têm dados muito grandes no Excel, está travando quando vocês leem com XLSX, vai para o readxl que com certeza vocês vão estar bem melhor. A exportação, pessoal, tem duas maneiras, de novo, tá? Tem um comando write.xlsx do pacote xlsx. Então, o que precisa? Ele pede o nome do dataframe, file, e eu vou estar assim, ó, testing Excel writing.xlsx. E beleza, pessoal, ele vai abrir no meu desktop, tá vendo que ele já colocou meus dados, tá? Ele vai estar exatamente no mesmo formato que estava no outro arquivo, que eu estou, né, simplesmente exportando um do outro. Perfeito? Então, os dados estão aqui. Tem outra maneira também, eu vou fazer bem rápido, que é usando o writes library, writes Excel. Ah, eu não tenho, eu vou ter que instalar esse pacote então vamos lá. Write Excel. Então vamos esperar um pouquinho. Perfeito, instalou. Então aqui, eu não lembro o nome da função, tá? Mas eu vou usar o próprio pacote. Ah, essa aqui, ó, write xlsx. E aqui ela vai pedir a mesma coisa, então geralmente ela... Opa. Aqui ele pede o x, né, que é o data frame, e o path, eu vou colocar o mesmo nome, até que não faz diferença. E beleza, tá, pessoal? Então é a mesma coisa. A ideia é a mesma, tá? Essa função aqui é bem mais rápida também, tá? Então, se tempo está sendo um problema, tem que usar essa aqui. Bom, então, Excel foi isso, pessoal. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, tá? Eu, particularmente, não gosto do formato Excel. Eu acho um formato muito complicado para trabalhar com dados, porque ele é lento para ler, ele é lento para gravar. Então, eu geralmente nunca uso Excel se eu puder evitar, tá? Às vezes não tem como sair do Excel, mas se eu puder escolher, eu sempre uso o CSV, tá? Que é um formato mais amplo, tá? E funciona em qualquer tipo de software.
Vamos para outro formato agora nativo. O que é isso aqui, pessoal? O formato RDS, RData, é a forma nativa, tá, do próprio R para ele salvar dados, tá? Então, para usar é muito simples. Então, vamos criar um aqui, eu vou trocar as bolas, tá? Primeiro eu vou fazer exportar para a gente criar um arquivo RDS. Então, é write RDS, tá? Isso aqui é do próprio pacote readr. Eu vou dizer o X, então vai ser o DF. E o endereço vai ser testing.rds.rds. E beleza, pessoal. E aí ele já salvou, tá? Eu posso abrir o desktop aqui, eu ver que ele salvou nesses dados aqui. E aqui um grande parênteses, pessoal, eu não consigo abrir, tá? Se eu der 2 cliques no Windows, tá? Esse arquivo ele não é editável, não é texto, não é nada disso, tá? De novo, ele é um formato nativo dentro do R e você só consegue abrir ele dentro do próprio R, tá? Então essa é a grande questão de usar o RDS e o RData, tá? Você fica restrito a uma seção do R. Agora vamos importar esses dados, então é read RDS, e aqui eu vou dizer o path, que vai ser esse arquivo que eu acabei de criar. Beleza, ó, pessoal, então vou dar um glimpse para ver se está tudo certinho. Aí, ó, é exatamente os mesmos dados, tá? Então funcionou direitinho. Eu aconselho, pessoal, se vocês tiverem opção, tá, entre os 3 formatos CSV, Excel e RDS, vai para o RDS, tá? Por quê? Porque é um formato muito mais rápido, tá? Ele lê mais rápido e ele grava mais rápido, tá? Entre os 3, não tenho nenhuma dúvida disso. Só que a grande questão aqui é que você não vai conseguir passar esses dados para outra pessoa que usa outro software que não R, entendeu? Então, o RDS ele não é portátil, tá? Ele não tem portabilidade. Então, se portabilidade é importante, aí você vai para o formato CSV. E por último, tá? Só se não tem realmente como fugir, vamos dizer que seu tá trabalhando lá e seu chefe adora Excel, só usa Excel e não conhece os formatos de dados, daí você vai para o Excel, tá? Mas se você puder evitar, eu sugiro você sempre evitar o Excel. E por último, vamos para arquivos FST. Aqui tem um pacote específico chamado FST, faz esse processo. Eu não tenho esse pacote, tá? Então eu vou ter que instalar de novo. Vamos lá, FST. E qual que é a grande sacada aqui, pessoal? A sacada desse formato é que, primeiro, é um formato que foi feito para dados volumosos, tá? E o que, que ele ganha? Ele ganha muita tempo, tá? Ele otimiza o seu tempo, ele diminui o tempo necessário para baixar os dados, para baixar, mas para carregar os dados, porque quando você faz a importação, ele usa todos os cores do seu computador, ó. Quer ver, ó? Inclusive, quando eu carregar o pacote aqui, ó, ele já vai dizer, olha só, ele carregou o pacote, já disse, ó, eu tenho 16 núcleos, tá, que eu posso usar para importação. Então imagina, olha a diferença, né? Então, toda vez que todas as importações anteriores foi com apenas um núcleo do meu computador, e agora que ele vai usar o FST, ele vai usar os 16 núcleos para fazer a importação. Então vai ficar muito mais rápido. Aqui eu vou trocar as bolas de novo, vou primeiro criar um arquivo FST. Então é a mesma coisa, é write FST. Aqui eu vou dizer o X, vai ser o DF, o path vai ser o arquivo, então, testing fst.fst. Beleza, tá? Ele fez, escreveu. E para carregar a mesma coisa, tá? IDF vai ser read fst. E aqui eu vou dizer no endereço do arquivo, que vai ser simplesmente esse arquivo fst que eu coloquei aqui. E aí, beleza, pessoal, tá? Então, nota que também que ele usou esse pacote que o data table para fazer essa importação. Perfeito? Bom, pessoal, então é isso, tá? Esse foi um pequeno tutorial aí para arquivos locais, para baixar, carregar os dados dentro do R. Notem, a gente simplesmente carregou os dados, tá? A gente não fez nada com esses dados ainda, então eu vou deixar para um próximo vídeo para eu explicar um pouco mais dessa importação. E no próximo vídeo, pessoal, eu quero mostrar outra forma de baixar dados, tá? Então, esses aqui são dados locais, um arquivo que você baixou da internet, ou até mesmo via esse endereço, né? Então, que nem eu peguei aqui do endereço da internet, um arquivo CSV. Mas, no próximo vídeo, eu vou falar sobre uma forma mais intuitiva, tá? Mais dinâmica da gente baixar dados no R, tá? Que vai ser usando um API, ok?
Então, muito obrigado e até o próximo.